paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre as leis que saíram e as que continuam. Como seria bom se você ouvisse a palavra de Deus, né, irmãos? Se você desse ouvido para aquilo que Jesus diz. Nós temos falado sobre os assuntos que dentro da Bíblia dos pregadores é questão de interesse. Eles pregam de acordo com o que favorece a eles. Se no Velho Testamento está falando para dar oferta, dízimo, presentes ou qualquer outra coisa, esses versículos valem para eles hoje. Mas se no Velho Testamento está dizendo tira o fermento velho, ou tira o fermento no meio de vocês, isso já passou. Para eles não conta. Então eles vão ensinando que eles tiram proveito para serem bem-sucedidos nessa vida. Desculpe. E vai deixando aquilo que é o mais importante, que é a correção, para que você tenha uma vida íntegra e correta diante de Deus. Então nós temos falado sobre as 7 festas dos judeus. As festas que foram tiradas, que saíram nos sábados, que era contado 7 sábados. Então, saíram. Não existe mais esse tipo de festa. Por quê? Porque essas festas apontavam para a vinda de Cristo. Para a sua primeira vinda. Cristo vindo para morrer por toda a humanidade. Então, a primeira festa que está envolvida entre mais 3 festas, que é as festas da primavera, festa dos pães asmos, a Páscoa. Então, a Páscoa é uma festa que celebra-se a liberdade dos filhos de Israel e a nossa liberdade. Por que a liberdade dos filhos de Israel? Porque os filhos de Israel eram aprisionados, eram presos no Egito por Faraó. Eram cativos. Eles eram explorados por Faraó. E Deus tinha promessa com eles, feita em Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, cumprindo a sua promessa, diz para os filhos de Israel que se celebrassem essas festas como se tivesse sendo um presente já de Deus na vida deles. Ou era já um presente. Ter saído do Egito, da escravidão de Faraó, já era um grande presente de Deus na vida deles. Um grande feito, uma grande obra. Deus libertando do cativeiro de Faraó. E que eles celebrassem o que mais importante haveria de acontecer. E viria um maior presente, que era o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, para morrer por todos nós. O Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo, como diz João em suas cartas ou em Apocalipse. Então nós temos visto aqui o Senhor falando a Moisés. No capítulo 12 de Êxodo, versículo de número 9, ele diz: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-los-ei apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa do Senhor, que simboliza a liberdade dos filhos de Israel, que simboliza a liberdade também dos animais, que eram sacrificados para simbolizar, tipificar
o Filho de Deus, o Cordeiro, aqui está o Cordeiro, ou o cabrito, sem defeito, sem mancha, sem coisa semelhante. E o Senhor está dizendo que não era para fazer ele, preparar ele para comer, é cozido. Tinha que ser queimado no fogo. E por que então queimado no fogo? Ou por que então assado no fogo? Porque a carne tem sangue. A carne do animal, a carne vermelha, é uma carne de sangue, com sangue. Se você comprar uma carne e colocar num freezer e deixar ela lá, quando você descongelar ela, você vai ver que ela tem sangue. O sangue está ali. Então não podia ter a carne com o sangue. Por quê? Porque aquele sangue do animal, ele não salvava. Como não salva? O escritor dos Hebreus disse, no capítulo 9, é impossível que o sangue de touro e de animais salva o homem, liberta o homem, purifica de pecados. Então aquele cordeiro, ele era tipificado a Cristo, ou semelhante ao que Cristo iria fazer. O cordeiro era sacrificado como Cristo foi sacrificado. Foi morto pelos nossos pecados. Então, o cordeiro tinha que ser morto e assado para ser consumido. Por quê? Porque era uma carne de um animal que ele estava consumindo e cumprindo o que Cristo havia dito, ou que Deus havia dito para eles. Cristo viria para salvar toda a humanidade e morreria por todos os pecadores. A morte de Jesus não só libertou o pecador do pecado, como de toda a raça humana do pecado, como libertou os animais. Ou seja, não precisa mais sacrificar os animais. Você vê nas encruzilhadas, animais sacrificados em Agdá, em determinadas coisas, totalmente contra a verdade. Uma abominação contra Deus. Então, os animais não era mais para ser sacrificado, derramar o sangue do animal, para que pudesse trazer ao homem a Israel, a congregação de Israel, e eles poderem habitar na congregação de Israel, porque eles tinham confessado o seu pecado, e o animal morreu em lugar deles, e eles poderiam congregá-los ali. Não, não precisa mais. Morreu o animal, queimou a sua carne no fogo, porque o sangue não pode estar no meio. Por quê? Você se lembra quando Cristo foi crucificado? Chegaram os soldados, os guardas, a turma de Pilatos, de Faraó, ou de Caifás, todos eles, né? Que crucificaram o Filho de Deus. Para quebrarem as pernas, era sexta-feira. Não podia ficar na cruz vivos. Se estivesse vivos, tinha que quebrar as pernas, porque era sábado, dia seguinte, não se fazia nada no sábado. Eles poderiam escapar da cruz. Então chegaram a ter o Gólgota, aonde estava Jesus e os dois ladrões, olharam e viram que os dois ladrões estavam vivos e Jesus já morto. Quebraram as pernas dos dois ladrões, e a Jesus não quebrou as suas pernas. Por quê? Porque quando eles olharam, viu que já estava morto. Um dos soldados disse, está morto mesmo? Vamos ver se está morto. Pegou uma lança e cravou o seu ventre. E o que derramou? Água e sangue. Ali está o salvíssimo sangue de Cristo, para nos comprar e nos libertar de toda a tirania do pecado. De maneira que, sendo assim, a nossa Páscoa, que é Cristo, já passou. Ele já veio. Vamos celebrar Cristo livremente. Por quê? Porque Cristo veio e morreu por todos nós. E como é que nós podemos fazer isso? Sem o fermento. Então, o escritor aqui de Êxodo está dizendo, naquela noite passarei pela terra do Egito. O Senhor dizendo aos filhos de Israel,
Eu vou abrir aqui no capítulo de número 23 de Levítico. Abram aí, por favor. Levítico 23. O Senhor está dizendo aqui. O versículo de número 9. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra do Egito, quando entrares desculpe-me, é o versículo 4. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. Durante 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviçal fareis durante 7 dias. Apresentareis ofertas queimadas ao Senhor ao 7º dia. Haverá santa convocação e nenhuma obra servir fareis. Então vejam aqui. A segunda festa. Desculpe-me, estou meio gripado. A segunda festa. Festa dos pães asmos. Então você já percebeu? Comer a carne sem o sangue, porque o sangue simbolizava vida. No sangue há vida. A vida está no sangue. Como o sangue, a carne do animal, o sangue do animal não pode salvar, tinha então que ser queimada no fogo, assada no fogo. Por quê? Porque o salvíssimo sangue vinha através de Cristo. O mistério do sangue representa isso, a carne cozida, não a água no fogo, mas queimada ao fogo. Se sobrasse, queimava, acabava, não tinha por que deixar o cordeiro. Ou seja, Cristo Jesus não é incompleto, Cristo Jesus é completo, não existe sobra nem meio termo com ele. Ou você é de Cristo, ou você não é. Então você não pode deixar o cordeiro para amanhã, o cabrito não podia deixar para amanhã. Tira ele hoje, porque quando Cristo vir, ele faz a obra completa. Ele ia fazer a obra perfeita, completa. Não iria ficar pela metade. Então, todos esses simbolismos que nós estamos vendo aqui, tinha que ser aplicado. E hoje não precisa mais dessas aplicações. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito veio e fez o perfeito sacrifício, o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Então aqui ele está dizendo para não comer pães asmos. O que é o pão asmo? É isso que nós vamos ver aqui dentro da Bíblia. Nós vamos caminhar agora na Palavra de Deus e nós vamos abrir no Novo Testamento, em Mateus, para vermos a respeito dessa festa. O que representa essa festa? Festa dos asmos. Mateus capítulo de número, deixa-me ver aqui, 13. Mateus 13. Abram aí, por favor, e você vai ler comigo no versículo de número... Mateus 13, versículo de número 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo.
E eu estou certo? Me desculpe, irmão. Deixa eu ver. Não estou certo. Eu estou lendo errado. Eu vou ler o versículo de número, não é o versículo 24, é o versículo 31. Olha aqui. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se transforma em árvore de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e traduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foram dito por intermédio do profeta: abri em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então vejam aqui que às vezes as pessoas me questionam e diz: ora, se Jesus disse que não era para comer com fermento levedado, por que então que ele faz a comparação do reino de Deus com o fermento da mulher? Então vejam aqui o que Jesus está dizendo aqui. Eu vou tentar explicar para você o que Jesus está querendo dizer com essa parábola aqui. Ele contou 2 parábolas. O fermento é bom. As pessoas dizem, os pregadores dizem que o fermento é semelhante ao pecado, tem a ligação com o pecado. Tem nada disso. O fermento é bom. É bom? É. Usando corretamente, naquilo que é preciso ou naquilo que ele faz o efeito necessário. Por exemplo, o pão, o bolo, o fermento dá sabor ou faz crescer. Na verdade, ele faz inchar o bolo. Ele faz inchar o pão. Assim faz o fermento. Então, por que Jesus, então, falou que o reino de Deus é semelhante ao fermento? Você não entendeu o versículo 31? Eu vou ler de novo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Um grão de mostarda, uma pequena semente. Veja você pega o pão, um pouco de massa, leveda ele com fermento. Como é que o pão fica? Ele incha. A comparação de Jesus e com o fermento no reino de Deus nada tem a ver com pecado, queridos. Tem a ver com crescimento, com expansão, com dimensão, com ajuntamento, com colheita, reino que agrupa pessoas para Deus, que traz de Deus para você e para mim, para todos nós, a oportunidade de ser salvo, reino que faz o homem crescer no seu espírito, no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. Nada tem a ver com a semelhança do pecado, como por exemplo, o fermento. Não tem nada a ver o fermento com o pecado. A única comparação que você pega o fermento para assimilar o pecado, você vai ver isso daqui a pouco nas cartas de Paulo. Aí Jesus diz assim, o versículo 33, outra parábola. Ele falou aqui da semente, que o homem semeou e cresceu. Agora ele fala o fermento.
Por quê? Porque está simbolizando crescimento. Outra parábola lhes diz: o reino de Deus, dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então ela pega o fermento. Minha esposa gosta de fazer bolo assim, ela compra o fermento lá no mercado. Chega lá, faz a massa, toda a massa que ela tem que fazer, a farinha do trigo, tudo que ela for fazer para pôr o fermento, ela coloca ali e põe, leva ao forno para assar. Daqui a pouco ele está inchado. O bolo incha, cresce. Então é assim, é isso que Jesus está dizendo para os filhos de Israel. O reino de Deus, ele cresce, ele vai avançar, ele vai expandir por toda a terra. Foi isso que Jesus quis dizer. Não que o reino de Deus tem pecado, ou que o fermento é um pecado, como os pregadores dizem, que é semelhante ao pecado. Quando se fala de fermento, está falando de pecado. Está falando de pecado no sentido que você verá isso dentro da Bíblia e que não tem a ver com a santidade divina. Agora, abram comigo também no capítulo de número 16 de Mateus. No versículo de número 1. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediu-lhes que lhes mostrassem um sinal do céu, mas Jesus lhes respondeu: chegada a tarde, dizei, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado, e de manhã hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Passados 6 dias, ou melhor, passados seus discípulos para o outro lado, tinha-se esquecido de levar pão. Disse-lhes Jesus: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discuti entre vós sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos faleis a respeito de pão, mas que vos acautelais do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Percebe, irmãos? A Bíblia tem explicação para tudo. Jesus não estava repreendendo o fermento, e não repreende o fermento desde Israel, que incha o pão para você comer, o bolo. Quem faz isso, os confeiteiros, sabem muito bem disso, que é necessário e que é importante, que é saboroso e que ajuda e contribui. O fermento é para isso. Então, quando Jesus falava e fala para tirar o fermento do meio deles, e desde Israel, comer pão sem fermento,
no que diz respeito às festas que simbolizava Cristo, ele estava falando do pecado dos fariseus e não do fermento que é usado para fazer o pão. A comparação que nós devemos fazer, e a parábola é bem clara, nós precisamos entender, porque tudo Cristo falou por parábola, como diz o profeta. Para quê? Para simplificar o que ele estava explicando. Os discípulos vêm compreender aqui agora. Ah, tá. Então nós podemos comer o pão tranquilamente, aquele pão que nós comemos que o Senhor multiplicou tem fermento, podemos comer dele tranquilamente com fermento? Claro que pode. O que eu digo a vocês, Jesus estava dizendo aos seus apóstolos, é as falsas doutrinas que os fariseus estão ensinando. O que você está recebendo dentro da igreja? O que você tem dentro da igreja? Está sendo disciplinado, sempre sendo ensinado de que forma? Com fermento? Inchado? Como você está dentro da igreja? É o que Jesus fala para nós. Abram comigo lá em Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque está depois de... Deixa eu ver. Antes de Sofonia. Abacuque 2. E no versículo de número 3. Diz a Bíblia. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, até que o fim falará, e não mentirá. Se tardares, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, queridos, quando as pessoas não têm conhecimento da verdade, você está dentro da igreja sem conhecer a verdade, você está dentro da igreja dizendo que é cristão e com fermento das falsas doutrinas, dos falsos pregadores, servindo a dois senhores, abraçado com tudo que não convém, aceitando tudo, você está nessa vida de inchaço, de insubmissão a Deus. Você não é submisso a Deus. Você não é obediente. Você não passou pelo novo nascimento para você tirar do meio de você esse fermento velho, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. Essas festas passaram, já foi. O bom exemplo de Cristo está no nosso meio e nós precisamos viver esses dias e nós precisamos viver isto. O capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Coríntios. Abra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Ou melhor, capítulo de número 4. Dá uma olhada para você ver o que o apóstolo está dizendo a nós aqui sobre inchaço, fermento. Você vai entender perfeitamente o que simboliza esses fermentos que Jesus está declarando aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 4, no versículo de número 18. O 17. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu fiel amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Mas alguns ainda inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos,
se o Senhor quiser. E então conhecereis não as palavras dos que andam inchados, mas o poder, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco, com varas ou com amor e espírito de mansidão. Como é que vocês querem? Vocês andam inchados, vocês andam em desobediência, com o fermento dos fariseus, com o fermento das falsas doutrinas. Como é que eu devo ir com vocês? Inchado? Iracundo? Brigando como vocês estão dentro da igreja? Como é que eu vou ter com vocês? Eu quero ir em uma missão de paz. Timóteo é a minha testemunha de como eu tenho ensinado. Agora você abra comigo no capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Coríntios. Essa mesma carta, a primeira. Versículo de número 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem comete tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal coisa, ato, praticou, que o em nome do Senhor Jesus tirem do vosso meio. O que Paulo está dizendo aqui sobre esse pecado? O camarada estava dentro da igreja, o que ele fez? Acho que o pai deveria ser viúvo e casou com a outra mulher, e ele deu ao que ele fez. Terrível, né? Adulterou com a própria mulher do seu pai. E os irmãos dentro da igreja descobriu, viu? Ficou sabendo, mas não tomou decisão nenhuma. Não puniu o cidadão. E Paulo está dizendo aqui, eu não acredito que isso está no meio de vocês. O versículo de número 3, ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, e eu, ou justo, vos é meu espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, em nome de Jesus, quem cometeu esse pecado dentro da casa de Deus, pelo amor de Cristo, irmãos, pelo amor de Cristo, junta o meu espírito, o Espírito de Deus e vocês em minha vida. Tira esse camarada do meio de vocês. Não dá para ficar. Esse camarada está no fermento dos fariseus, esse camarada está inchado, esse camarada é uma abominação. É o que Paulo está dizendo aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto você, meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Seja entregue a Satanás. Você está achando que o evangelho é esse brinquedinho que está aí? Que faz tudo o que quer? Irmãos, vocês não estão inchados dentro da igreja? É o que Paulo está perguntando. Então, se aquilo favorece a ele deixa seguir, deixa estar do jeito que quiser, que não tem problema. Mas se aquilo não favorece a eles, aí eles começam a criticar.
Se o bispo, se o missionário, se o apóstolo, se o pastor cometeu algo errado, tudo bem, vamos dar um jeito de abafar. Estão inchados, estão sem disciplina. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, o versículo de número 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Presta atenção nisso. Páscoa não existe mais. Quem faz Páscoa é o comércio. Nós celebramos hoje, ou nós, hoje, comemos o pão sem fermento, simbolizando a ceia que ele fez com seus apóstolos, substituindo a Páscoa, porque Cristo era a Páscoa. Ele foi morto, os pecados saíram, ou o sacrifício saiu. Como é que você está celebrando a Cristo hoje? Tem fermento, querido? Está fermentado? Como é que você está? É você que deve examinar. Como é que você se comporta na igreja e fora da igreja? Qual é a sua linguagem? Você, mulher, como é que você se comporta? Você, pregador. Ainda tem o fermento velho desse mundo? As suas idolatrias. E Paulo prossegue dizendo aqui o versículo 8. Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevo que não vos associeis com os que se prostituem. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais que me importa de julgar os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós esse inimigo. Paulo está dizendo aqui, vocês estão falando mal de quem está lá fora. Vocês estão julgando quem está lá fora. Vocês estão dizendo aquele macumbeiro vai para o inferno, aquele outro ali vai para o inferno, aquele outro vai para o inferno. Mas no meio de vocês tem alguém pior do que aquele que está lá fora. Julgue quem está aí dentro. Mas não posso julgar. Não pode julgar porque você é inchado, você é fariseu. Você está no fermento do fariseu. Eu tenho obrigação de julgar pela reta justiça de Cristo. E Paulo está dizendo, não é nem para ficar no meio de gente desse tipo. Por isso você está no meio da igreja, que o líder briga por causa da política, te obriga a votar em quem ele quer, e você está no meio deles. Não era nem para você se aproximar deles. Você está inchado. O que é inchaço? O que é o inchaço? O que é o fermento que Paulo e que Cristo está dizendo aqui? Abram comigo também, nessa mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Deixa eu ver o versículo aqui. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. E no versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. E a ciência incha, mas o amor edifica. Então vejam aqui, a ciência ela incha, o amor edifica. Se você está acostumado a viver uma vida na doutrina, no ensinamento desse mundo, esse é seu problema, querido. O que é inchaço? Que Paulo está dizendo aqui. O que é fermento? O fermento
E uma pessoa que inchou, ele é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa insubmissa, é uma pessoa iracunda, é uma pessoa rebelde, é adúltero, é idólatra, é desobediente, é insensato, incontinente, é uma pessoa desleal, é uma pessoa sem amor, sem afeição natural. Esse é o inchaço. Por isso o fermento dos fariseus, não, porque assim eram os fariseus. Por isso o reino de Deus cresce, expande, mas não tem o fermento dos fariseus. Por isso que Jesus fala sobre o inchaço, não que é o fermento que incha o pão. Então tira do meio de vós tudo isso. O inchaço traz orgulho, traz a lascívia, traz a malícia, traz a desobediência, traz a idolatria. O inchaço traz o amor para desse mundo, traz o desejo, o apego às coisas desse mundo. O fermento dos fariseus é isso. Por isso Paulo diz, festejamos com os asmos da justiça e da sinceridade e do amor de Cristo. Acabou tudo o que as festas passaram. Agora é nova vida em Cristo Jesus. Você não é mais um inchado, você não é mais um adúltero, você não é mais um mentiroso, você não é mais um falso, você não é mais um ladrão. Você deixou tudo isso, você agora é um homem santo, íntegro, reto, justo, correto diante de Deus, que por onde você passa, você exala bom cheiro de Cristo, você é uma mulher de Deus, você se comporta como uma mulher de Deus, por onde você anda, todas dizem é uma crente, você está no trabalho, teu patrão disse é uma crente, você está em qualquer lugar, todo mundo diz é uma mulher de Deus, porque a sua face, o seu comportamento, a sua disciplina, demonstra que o reino de Deus está dentro de você e que você é uma nova criatura. Mas do jeito que você está por aí, do jeito que essa igreja pagã está por aí, está dizendo que é do reino de Deus, ela é do reino das trevas. Eu não tenho nenhum receio de dizer isso. Paulo diz, julgai conforme a reta justiça e tira do meio de vós. Por isso estou dizendo, misturou com a política, misturou com a idolatria, misturou com tudo, está tudo misturado e está dizendo que tem reino de Deus no meio de vocês? Não dá. Essa festa saiu, agora faça festa com justiça e santidade. Como é que você espera o reino de Deus? Como é que você espera o Cristo que vai voltar? Os filhos de Israel esperavam Jesus, esperavam o Messias vir para salvá-los, fazendo festa na sinceridade, na salvação, ou melhor, na santidade e na pureza, porque Cristo puro, perfeito, Cordeiro Pascual, sem mancha e sem defeito. Assim você e eu, hoje, devemos esperar Cristo vir para nos levar para a glória eterna, com todos os asmos da justiça e da sinceridade, sem o fermento dos fariseus, sem a doutrina dos fariseus que está dentro da igreja, que está dentro do meio deles. Não tenho medo de dizer e nenhum receio em falar, meu querido. Esta é a realidade. O espelho está aí mostrando, a realidade está aí mostrando. Não fui chamado para passar a mão de pecado, nem no meu, nem no de ninguém. Fui chamado para dizer a verdade e aos homens e a todos, se não se arrependerem, não vai ver o reino de Deus e nunca entrará na salvação eterna. Por isso, joga fora o fermento velho e abraça a justiça, a santidade, a misericórdia e o amor. Seja um novo homem para servir a Deus em novidade de vida. Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor. Nós sem fermentos, ou sem falsas doutrinas, sem falsos ensinamentos, sem disciplina no que diz respeito ao teu filho, o teu ensinamento e a tua palavra. Nós, andando numa vida dissoluta, não podemos te dar glória, mas queremos te agradecer, porque a disciplina, o amor, o ensinamento, os asmos da justiça e da santidade, da verdade, da sinceridade, sendo novas criaturas, festejando como Israel festejava um Cristo que viria para salvar. Nós festejamos agora um Cristo que veio e que voltará para nos levar em glória com Ele, porque glorificado Ele está, porque exaltado Ele está e sempre será. Por isso, Deus, eu te peço que nos abençoe, nos dá sabedoria para ensinar a Tua palavra, para que o mundo veja a diferença
em quem serve e quem não serve, para que o mundo veja que o profano não se mistura com o santo. É preciso separar o santo do profano, senão não tem jeito, Pai. Por isso, ó Deus, nos dá sabedoria. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Abençoa o meu irmão, o necessitado, o que está na prisão, o que está no asilo, o que está no leito de dor, o que está meu Deus e meu Pai, internado no sofrimento, sem esperança, o que está numa UTI, que não tem mais esperança, porque o médico já desenganou. Deus de misericórdia e de amor, tenha misericórdia da nossa juventude, tenha misericórdia dos velhos, porque os líderes dessa nação, os poderosos e os ricos da nação, os bilionários, os políticos, eles não têm amor nenhum, são mentirosos e falsos. Diz que ama, mas nós vemos o que eles fazem com a juventude. Qual é o futuro da nossa nação? Qual é o futuro da juventude da nossa nação? O que eles fazem com os idosos? O que eles fazem com os aposentados? São aproveitadores, detratores, nessos, insubmissos e desleal a pais e mães, que é o que diz a tua palavra, inchados e orgulhosos, com aparência de bondade e de amor, mas, na verdade, devastando, humilhando e destruindo o ser humano, o teu filho, a tua filha, aquele por quem tu morreu, Jesus. Mas tu não pouparás eles. A minha oração, não deixe um escapar, porque antes que tu me tire dessa terra, eu verei o teu chicote estralar sobre o lombo de todos eles. Você não vai descer aqui como se eu estava lá no templo. Não, você não vai. O Senhor tem poder para fazer tudo isso usando da tua força e da tua misericórdia para com todos. Justiça e juízo contra esses tais. É o que eu te peço. E esses pastores, inchados e orgulhosos que estão aí, pegue também. A tua igreja não pode ficar assim. Agora, esse meu irmão que está no sofrimento, enganado, socorra, tenha misericórdia e ajude-nos. Nós precisamos viver. A vida é um dom que o Senhor deu, mas eles estão tirando. Ó Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.